Pessoal, a gente aprendeu aqui nesse capítulo o conceito de temperatura, falamos sobre o conceito de calor, aprendemos a escala, descobrimos a escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, e aprendemos a converter temperaturas e converter variação de temperaturas. Tá? Hoje a ideia é só para a gente revisitar todos esses conceitos que eu já abordei para vocês, beleza? Depois vou disponibilizar essa apresentação lá no Google Sala de Aula para que vocês tenham aí o resumão do nosso conteúdo, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente conceituou foi a ideia de temperatura, né? Lembra lá que temperatura e calor são dois conceitos distintos. E nós vamos definir a temperatura como a medida do nível de agitação térmica das partículas, né? Então, essa imagem aqui vai facilitar um pouco o nosso entendimento. Observe que eu tenho um corpo cuja sua agitação é pequena quando comparada aos outros dois aqui. Isso aqui representa um corpo que é dito mais frio comparado com o segundo. Observe que a agitação aqui está aumentando, tá? Então, a temperatura aqui já é um pouco mais alta. Esse terceiro, muito mais agitado do que os dois primeiros, temperatura ainda mais alta. Beleza? Então, a temperatura está associada à energia de movimento das moléculas que compõem o corpo, tá? A energia cinética média dessas moléculas, dessas partículas que são constituídas no meu corpo. Isso caracteriza aquilo que nós chamamos de temperatura, beleza? Que é diferente da ideia de calor. Quando a gente fala sobre calor, o que é calor? O calor, pessoal, nada mais é, né, do que a transição de energia, tá? É a transição de energia. Olha só o que o senso comum diz pra gente, que o calor é um fluido especial contido nos corpos quentes e ausente dos corpos frios, tá? Isso aqui já foi pensado dessa forma. E esse pensamento é errado. Calor não se trata de um fluido, tá? E, portanto, isso não tem significado físico. Quando eu falo que um corpo tem calor, isso não faz sentido. Beleza? O que é o calor? O calor vai acontecer na seguinte situação. Eu tenho dois corpos, o corpo A e o corpo B, e eu preciso, entre esses corpos aí, haja uma diferença de temperatura. Tá? Então, a gente pode observar que o corpo A tem uma temperatura maior do que o corpo B. O nível de ação térmica é o A com relação ao B aqui, por exemplo. Então, aparecer uma energia que passa do corpo de menor temperatura, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o calor, ele vai aparecer como sendo essa energia que flui do corpo A para o corpo B. Como é que nós podemos, então, definir calor? Calor é energia térmica em trânsito devido unicamente a uma diferença de temperatura. Então, obrigatoriamente, quando eu falo calor, preciso diferença de temperatura. Se não tiver diferença de temperatura, não vai existir calor. E aí nós iremos falar sobre o equilíbrio térmico. Tá certo? Tá claro aí a diferença entre esses dois conceitos, temperatura e calor? A gente precisa ter isso em mente com clareza. Então, outro conceito que vai aparecer bastante, que a gente tem que ter em mente, principalmente para os próximos tópicos, é a ideia do equilíbrio térmico. Eu aqui equilíbrio desses corpos forem iguais. Então, eu tenho dois corpos aqui, o corpo A e o corpo B, e cada um tem temperatura TA até B, de tal forma que essas temperaturas são as mesmas. Tá? Essas temperaturas sendo as mesmas, então vai caracterizar aí aquilo que nós chamamos de equilíbrio térmico. Olha só, outra coisa que é importante, que nós iremos resgatar mais à frente, é essa questão da lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica, ela vem para estabelecer essa ideia do equilíbrio térmico e vem para temperatura, vem para mostrar para a gente como vai funcionar o termômetro. Tá? Por quê? Porque quando nós medimos temperatura, nós estamos medindo temperatura de forma indireta. Né? Eu estou usando uma medida microscópica e trazendo para a medida macroscópica. Beleza? E aí, o que a lei zero da termodinâmica diz para a gente? Ó, tem dois corpos aí, A e B. Esses corpos A e B estão ali em equilíbrio térmico com o corpo C. Tá? Eu sei que A e B já estão em equilíbrio, né? Pegando o primeiro exemplo ali. E eu digo o seguinte, a temperatura do corpo A
é igual à temperatura do corpo C. Quando eu comparo ali a temperatura do corpo B, ele também é igual à temperatura do corpo C. É como se eu estivesse usando um termômetro, tá? Como se o corpo C fosse um termômetro. E aí, o que eu posso, a partir dessas, tendo a temperatura de A sendo igual a de C e a de B igual a de C, eu posso afirmar que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Beleza? E nós vamos enunciar essa lei da seguinte forma. Se dois corpos distintos, A e B, estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, que no caso é o corpo C, A e B estarão em equilíbrio térmico entre si. Isso aí basicamente está dizendo, ó, você vai usar o termômetro, que seria ali o corpo no qual eu vou utilizar para medir essa temperatura, beleza? Então, se eu for medir a temperatura de um de vocês, depois vou medir a de outro, né? Eu vou, a partir com esse corpo aqui, que seria meu termômetro, eu vou conseguir estabelecer uma relação de temperatura entre as duas pessoas, imaginando que nós temos aí a mesma temperatura corporal média igual, tá? Obviamente, você vai ver que tem gente que vai estar um pouco mais quente ou um pouco mais fria com relação à temperatura que a gente chama de normal, tá certo? Quando nós formos estudar termodinâmica, nós vamos resgatar essa lei aqui, beleza? Lei zero, o nome também é engraçado, porque essa lei apareceu depois que já tinha se feito a primeira e a segunda, e como não tinha mais como retroceder, né, a nomenclatura, eles colocaram o nome de lei zero, beleza? A galera da física, às vezes, não tem... A criatividade não é muito forte dentro do pessoal, não. Bem, então, seguindo aqui, pessoal, nós definimos a ideia de termômetro, né? O que é o termômetro? Termômetro são os aparelhos que são constituídos para medir temperatura, né? Todo mundo sabe que o termômetro serve para isso, né? Mede temperatura. E como é que se constrói um termômetro? Outra coisa que a gente precisa saber é a construção desse termômetro. O termômetro, pessoal, a gente vai construir ele, né, utilizando as nossas propriedades termométricas. O primeiro passo para você construir um termômetro é que você pegue uma substância em que eu consiga observar alguma propriedade dela mudando conforme a temperatura sofre a variação, tá? Nós vamos dar o nome de substância termométrica, beleza? Segundo passo, nós vamos usar alguma propriedade conveniente dessa substância, que eu consiga observar de maneira prática e fácil, e que eu consiga obter uma medida. Eu vou ter uma propriedade termométrica associada, tá? E terceiro, nós vamos criar essa escala termométrica associando um conjunto de números às temperaturas assumidas pelas substâncias em diferentes estados termodinâmicos previamente escolhidos. Como eu falei para vocês, algumas das escalas ela é feita se baseando no processo de fusão do gelo, né? A substância que a gente está usando para atribuir esses valores seria a água, né? Então você tem fusão do gelo e evaporação da água, como sendo essa substância que eu vou utilizar. Exemplos de termômetros aqui. O primeiro que nós temos, o termômetro mais comum, que é o termômetro de mercúrio. Olha só como é que o termômetro de mercúrio é. Para quem nunca viu um desse aqui, hoje em dia a gente em casa praticamente só tem termômetros digitais, né? Então esse termômetro aqui já é ultrapassado, né? Então olha só, esse termômetro é constituído por um bulbo. Essa parte onde eu vou armazenar o meu mercúrio, tá? Aqui está a minha escala termométrica, né? Que são os valores numéricos aqui que vão representar essa temperatura. Você tem um tubo capilar bem fino aqui, por onde a minha substância termométrica vai subir e me permitir aferir a temperatura. Então, o termômetro de mercúrio, ele vai ter como substância termométrica o mercúrio. Tá? E a propriedade termométrica é a dilatação da coluna de mercúrio dentro do tubo capilar do meu termômetro. Tá? Então, eu vou fazer uma equação termométrica, onde eu vou me basear a altura da coluna com a temperatura que eu estou avaliando. Um outro termômetro também que pode aparecer é o termômetro a gás. Esse termômetro qual o Kelvin utilizou para construir a escala dele. Tá? Você tem a substância termométrica sendo o gás, e a propriedade termométrica é a dilatação térmica do volume do gás quando eu trabalho com pressão constante.
Beleza? Então, são dois exemplos aí de termômetros utilizados. Esse termômetro que funciona no mercúrio, construído aí pelo Fahrenheit, o termômetro a gás foi utilizado pelo Kelvin. Tá? E aí o Kelvin obteve uma resposta muito importante ali do termômetro a gás, que foi a ideia do zero absoluto. Bem, algumas das escalas termométricas que nós conhecemos. A primeira, que é a que a gente mais utiliza aqui no Brasil, né? Quer dizer, é a que a gente utiliza, é a nossa medida de temperatura oficial, é a escala Celsius. O que foi que o Celsius fez, né? Ele teve que adotar aqueles estados termodinâmicos lá bem definidos e ele pegou, então, ali, ó, o gelo mudando de fase. Tem uma mistura de água com gelo. Por que a gente pegou essa situação aí? Porque, se vocês lembrarem um pouquinho lá das transformações que vocês estudaram em química, vocês sabem que substâncias puras, quando estão mudando de fase, a sua temperatura permanece constante, tá? Então, a gente pega esse resultado porque é um estado termodinâmico fácil de se reproduzir, a água é uma substância simples de se encontrar, tá? Aí você coloca o corpo em contato com água e gelo, ele vai entrar em equilíbrio térmico. A coluna de mercúrio do meu termômetro vai atingir uma certa altura, quando ela entrar em equilíbrio térmico. O Celsius foi lá e marcou e atribuiu 0 graus a essa temperatura. Nesse caso, 0 graus Celsius. Levando em consideração aqui, tá, pessoal, outra informação que é importante, é que esse processo é feito levando em consideração condições de pressão e temperatura normais. Pressão de 1 atm aqui, tá? Ou seja, eu estou fazendo esse experimento ao nível do mar. Por quê? Porque se nós mudarmos de nível de referência, né? Se eu subir um pouco, essas temperaturas podem sofrer variações, né? Vocês viram isso em química, não viram? Então, a gente está considerando aqui que estamos trabalhando a 1 atm. Então, esse primeiro ponto fixo, ou o ponto inferior, ou o ponto de gelo, tá? Corresponde a essa temperatura baixa dentro dessa escala Celsius. Nós temos a segunda situação aí, que é para definir o limite superior, tá? O segundo ponto fixo. Aqui agora nós temos água, que está recebendo energia de uma fonte térmica aqui, e está mudando seu estado do líquido para o estado gasoso. Nesta situação aqui, o meu termômetro tende a entrar em equilíbrio térmico, e aí a minha coluna de mercúrio atinge uma certa altura. Quando ela atinge essa certa altura, o Celsius foi lá, marcou e atribuiu a temperatura de 100 graus Celsius nessa mudança do estado líquido para o estado gasoso. E aí ele construiu a sua escala, dividindo ela dessa forma aqui, né? Eu tenho a escala com o seu ponto de gelo 0 graus Celsius, o ponto de vapor 100 graus Celsius. Essa escala é dividida em 100 partes iguais e cada marcaçãozinha no meu termômetro corresponde a 1 grau Celsius. Beleza? Então, dessa forma, o Celsius construiu o seu termômetro. E ele utilizou o álcool, né, ali, ao invés de mercúrio. Beleza? Também dá para fazer. Eu tenho um experimento simples de você construir termômetro a álcool. É bem simples de fazer. Obviamente que a gente não vai conseguir atribuir valores ali, tá? Não vamos conseguir atribuir valores. Mas dá para fazer um termômetrozinho ali, um termoscópio, que nós chamamos, que quando ele não tem marcação, tá? Simplesmente com um tubinho, com álcool colorido, de preferência, para que você consiga visualizar a coluna subir e descer. Tá? Então, o Celsius atribuiu esses pontos. É importante que você saiba isso aqui, ó, que o ponto inferior é 0 e que o ponto superior é 100. Beleza? Isso é importante que você saiba. Por mais que pode ter alguma questão ali que te dê essa informação dentro da prova, de uma prova, por exemplo, mas é importante que você conheça os pontos fixos. Escala Celsius aí, então, finalizada. Pessoal, até aqui, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Acredito que são coisas bem teóricas, então ninguém vai ter dificuldade com isso aqui, né? Segunda escala é a escala Fahrenheit, que nós trabalhamos. Então, olha só, o Fahrenheit atribuiu ao seu ponto fixo inferior, a gente fala de 0 Fahrenheit, né? Ele fez uma mistura ali de gelo e outra substância, atribuiu o valor
0 graus Fahrenheit. Isso aqui, 32, é quando a gente compara com a escala Celsius, né? O ponto inferior da escala Celsius vai bater ali em 32. Aqui, nós temos essa temperatura do dia mais frio do inverno de 1717, tá? Lá na Finlândia, onde foi que o Fahrenheit atribuiu aí essa temperatura. O segundo ponto fixo que ele usou foi os 100 graus Fahrenheit, temperatura corporal, como eu tinha falado na loteria para vocês, né? A ideia aqui foi, ele utilizou a temperatura da mulher dele como base e se constrói esses dois pontos fixos, tá? E aí o 32 graus Fahrenheit é o equivalente ao 0 graus na escala Celsius. E 212 graus Fahrenheit é o equivalente a 100 graus na escala Celsius, tá? Para que a gente possa ter esses pontos fixos se igualando. A escala Fahrenheit, ela é dividida em 180 partes, tá? De 32 até 212. Nós temos aqui 180 partes, onde cada risquinho no termômetro graduado na escala Fahrenheit vai constituir, né, vai marcar a temperatura de 1 grau nessa escala, beleza? A temperatura ali de 100 graus Fahrenheit corresponde, né, na escala Celsius, menos 17,78 e 37,78 as temperaturas dos pontos fixos, beleza? É só usar aquela nossa equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit que a gente obtém esses valores, tá? Então, tá aí a nossa segunda escala termométrica. Aqui você também tem o mesmo esquema, né? Onde você faz ali o gelo fundente, você também pode usar a ebulição da água para atribuir os pontos fixos. Terceira escala e a escala mais importante das três. Por quê? Porque é a escala do Sistema Internacional, tá? Então, essa escala nós temos que utilizá-la bastante. Quando a gente for falar sobre termodinâmica, quando a gente voltar ao estudo dos gases ideais, nós iremos precisar dela. Então, a escala Kelvin ou escala absoluta, né, que foi proposta por esse carinha aí, por esse senhor bacana aí, que era um lord inglês, né? Na verdade, ele era escocês, mas tem um título britânico, né? Para generalizar logo a coisa toda. E o nome dele era William Thomson, viu? Se vocês encontrarem alguma coisa falando sobre o William Thomson dentro de alguma questão, saibam que estão falando da mesma pessoa, Lord Kelvin, tá? O que o Kelvin fez, pessoal? Ele conseguiu observar no experimento dele que na natureza existe uma temperatura mínima possível, tá? Nada pode chegar a temperatura abaixo disso. Então, você estabelece um limite teórico inferior, que seria de menos 273 graus na escala Celsius. E nós chamamos esta temperatura de zero absoluto. Esse zero absoluto, ele vai constituir, ele vai corresponder ao estado termodinâmico onde as partículas que compõem o meu corpo, elas estariam em repouso, tá? Então, não teria agitação térmica. Este nível que é impossível de ser atingido. Em laboratório, nós conseguimos chegar a frações muito próximas do zero absoluto, mas nunca ninguém conseguiu chegar exatamente no zero absoluto, tá certo? O intervalo de temperatura na escala Kelvin, tá? Vai ser tomado igual... Aqui no caso a variação, né? De 1 Kelvin é tomada igual a variação de 1 grau Celsius, como a gente mostrou já nas aulas anteriores, que toda vez que eu vario a temperatura na escala Celsius, eu estou variando a mesma quantidade na escala Kelvin. E aí o cuidado que a gente tem que tomar é que aqui nós estamos falando da variação dessa temperatura. É o quanto a temperatura aumenta ou quanto a temperatura diminui. Nós não estamos falando de valores, tá? Os valores se diferem porque os números escolhidos são diferentes, beleza? E aí a gente chega na relação, que é importante, e aí eu enfatizo. O mais importante em saber a equação de conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit é como chegar nela, tá? Por quê? Porque quando nós vamos trabalhar com escalas arbitrárias, você não vai ter fórmulas para elas. Você vai ter que construir
as equações que vai permitir essa relação. Então, olha só, vamos pegar aqui dois termômetros, um graduado na escala Celsius, outro graduado na escala Fahrenheit, e nós vamos fazer aqui, ó, as temperaturas dos pontos fixos coincidirem. Nesse primeiro situação aqui, ponto fixo inferior a 0 graus Celsius corresponde a 32 graus na escala Fahrenheit. Vamos pegar o superior, que é 100 Celsius, 212 Fahrenheit, e atribuir um valor intermediário qualquer, que eu vou chamar de temperatura C para a escala Celsius, temperatura F para a escala Fahrenheit. E aí nós faremos uma proporcionalidade entre essas duas escalas. Vou pegar esses dois segmentos aqui, que vai do ponto arbitrário ao ponto fixo inferior, em ambas as escalas, tá? Em ambas as escalas, e vou também fazer isso para a distância dos pontos fixos, inferior e superior, em ambas as escalas também. Então, esses dois segmentos aqui serão utilizados para que a gente possa fazer a relação Celsius-Fahrenheit. Não só para Celsius-Fahrenheit, tá? Isso aqui pode ser utilizado para qualquer escala termométrica, é a mesma maneira de trabalhar. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega ali, ó, esse segmento é proporcional a esse, né? Então, TC menos 0, TF menos 32. Esse é proporcional a este. Então, vai ficar 100 menos 0, 212, 32. Ali você faz as contas que dá para fazer, né? No caso, subtrair 0 no denominador da primeira fração, no numerador da primeira fração. Embaixo não tem como fazer nada, porque TF é uma variável, tá? Do outro lado, mesma coisa, 100 menos 0 não muda nada. 212 menos 32, 180. E aí você vai manipular essa equação para obter a sua resposta. Você pode simplificar ali os zeros para ficar mais fácil a sua conta. Sempre a gente vai buscar a equação na forma irredutível, que é para você ter uma conta que vai pegar números menores. Mas se você quiser trabalhar com esses números 100 e 180, também vai dar certo. Tá? E aí você vai obter essa equação. Né? Foi essa equação que eu mostrei para vocês ali, fazendo a manipulação algébrica pertinente. Tá? Esse TF menos 32, ele vem para o lado de cá. Aqui, se você dividir em cima e embaixo por... Aqui nós vamos dividir por 2, né? Aqui vai ficar 5, o 5 vem para cá. E aqui embaixo vai ficar 9. Então, esta é a proporcionalidade que você tem para relacionar a escala Celsius e Fahrenheit. Pessoal, tem alguns autores, tem alguns livros que vai escrever esta equação assim, ó. Eles ou isolam a temperatura Celsius, escrevem 5 nonos TF menos 32, tá? Alguns podem fazer essa divisão dos 5 nonos aqui. Observa que aqui eu tenho a temperatura Celsius em função da temperatura Fahrenheit, tá? Essa é uma outra forma de visualizar. Eu, particularmente, prefiro desse jeito aqui. Você conhecendo uma, você acha outra. Né? Eu acho que assim fica mais claro. Porque quando você escreve a equação dessa forma, se você precisar achar o Fahrenheit, você vai ter que mudar tudo isso aqui, né? Aí como é que ficaria se eu precisasse achar Fahrenheit aqui? Aqui eu ficaria com 9/5, né? TC, né? Esse termo aqui vai passar para o outro lado, tá? Multiplicando, passaria dividindo aqui, né? Usando a regrinha. Isso aqui seria TF menos 32. Aí você teria que pegar esse 32 e jogar para o outro lado aqui, somando, né? Aí ficaria TF 9/5 a temperatura Celsius mais 32. Então, assim, você tem que fazer manipulação quando você escreve a equação dessa forma ou dessa. Por isso que eu prefiro deixar assim, tá? Porque é mais fácil. Você substitui o valor e faz uma multiplicação cruzada, certo? Beleza aí? Tranquilo com a relação de conversão entre a escala Celsius e Fahrenheit? Se precisar fazer para uma escala Celsius e outra arbitrária qualquer, também dá para fazer? Se eu tiver uma escala X, por exemplo, qualquer. O raciocínio sempre vai ser esse, tá, pessoal? Você pega esse segmento sobre esse, igual a esse sobre esse. Tá? Ou, se você preferir fazer a proporcionalidade entre esses dois, igual está escrito ali, né? Esse sobre esse e esse sobre esse, para qualquer escala. Tá? E não precisa necessariamente você colocar os pontos fixos superior e inferior. Eu poderia ter qualquer temperatura arbitrária
que fosse equivalente na outra escala, tá? Não tenha em mente que é só com os pontos fixos que eu vou trabalhar, beleza? Relação entre a escala Celsius e Kelvin. Essa é a mais fácil, né? Essa é a que todo mundo conhece. Vocês já trabalharam com ela na química. A ideia continua sendo a mesma. Você pega lá o termômetro graduado em Celsius, pega o termômetro graduado em Kelvin, atribui, né, os seus pontos fixos inferior e superior. Então, 0, 273, 100, 373. Observa que na representação da escala Kelvin eu não uso a bolinha de grau, tá? É 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, mas na escala Kelvin nós vamos falar só 273 Kelvin, não tem atribuição de grau nessa escala. Nós vamos tomar aqui mais uma vez as temperaturas arbitrárias e vamos fazer o mesmo esquema, fazer aquela relação de proporcionalidade, tá? É sempre mais do mesmo aí. E aí você pega lá, ó, esse 3. E aí você vai fazer as operações que der para fazer ali. No caso, subtrair 0 não muda nada. E ali, 373 menos 273 vai dar 100. Tá? Você simplifica os dois valores, que são iguais, e você obtém a equação final. Neste caso aqui, eu estou transformando Celsius. Eu estou querendo pegar a temperatura Kelvin e achar em Celsius. Mas é só manipular essa equação e você vai conseguir achar a temperatura Kelvin. Beleza? Basta somar o valor a 273. Então, essa é a segunda equação que a gente tem aí nas escalas termométricas. A primeira é a relação Celsius-Fahrenheit e a segunda é a relação Celsius e Kelvin. Você pode também fazer, e eu fiz aqui já, a relação Fahrenheit-Kelvin. Tá? Não coloquei aqui, não quis refazê-la, porque eu acho que se você entender o raciocínio, você consegue fazer isso daí. Tá certo? E nos livros, se você pegar o seu livro mesmo, ele não coloca essa relação Fahrenheit-Kelvin, mas não tem problema nenhum, a gente consegue construir. Oi? É a mesma equação. É basicamente a mesma equação, então por isso que eles não colocam, tá? Mas a gente precisa saber fazer isso daqui. Para finalizar essa nossa revisão, nós temos a variação de temperatura. E aí a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque às vezes você confunde o valor de temperatura com a variação da temperatura. Tá? Isso é um erro muito recorrente. E a gente tem que tentar minimizar esse erro aí. Então, olha só. Vou pegar aqui de novo as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, né? Tomando um termômetro padrão aqui. E nós vamos fazer coincidir os pontos fixos inferiores e superiores. Tá? E vamos pegar uma variação nessas três escalas. Variação C, Celsius, E, Fahrenheit e K, Kelvin. O que nós temos que fazer aqui é a mesma relação de proporcionalidade que nós já fizemos anteriormente. Só que agora nós estaremos fazendo com a variação em cada uma dessas escalas. Beleza? Então nós vamos pegar a relação de proporcionalidade A sobre B. Fazer isso, construir isso para as três escalas. Se você fizer isso aí, você vai obter aquela relação ali, ó, a temperatura. A variação em Celsius acontece em 100 partes, né, de 0 até 100. A variação Fahrenheit, 32 a 202, acontece em 180 partes. E a variação Kelvin, 273 até 373, nós temos a divisão aí em 100 partes. Simplificando aquelas três proporcionalidades ali, aquelas três frações, você pode cortar um 0 ali, né? Uns 3, depois divide todo mundo de novo por 2. E aí você obtém essa forma simplificada. Se você comparar a variação Celsius com a variação Kelvin, você vai obter essa resposta, tá? A variação na escala Celsius é correspondente à mesma variação na escala Kelvin. O que isso quer dizer? Que se você tem uma temperatura variando, por exemplo, 10 graus na escala Celsius, essa variação também será de 10 graus na escala Kelvin, beleza? E aí você precisa tomar um cuidado para não confundir a variação, eu vou enfatizar isso várias vezes, para não confundir a variação com o valor da temperatura, tá? Não quer dizer que a temperatura... Se em Celsius marcar 10 graus Celsius, então estou te dando um valor de temperatura, não mais uma variação,
Se marcar 10 graus Celsius, isso vai ser equivalente a 10 Kelvin? Não, tá? Não. Porque nós estamos falando do valor da temperatura. Aí eu teria que converter ali, né? Eu teria que subtrair 273 para saber qual é a temperatura na escala Celsius. Então, cuidado para você não confundir variação com o valor da temperatura. Beleza? Então, para fechar aqui, vou deixar aqui duas questõezinhas para vocês resolverem aí, tá? E na parte da tarde, nós focaremos em resolução de exercícios, tá certo? Essas questões eu retirei do livro de vocês, tá? Algumas são questões propostas, outras são questões resolvidas, mas aqui a ideia é que a gente tente resolver. Então, a primeira é para você transformar uma temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit, a outra da escala Celsius para a escala Kelvin. Vou colocar aqui as equações. Então, tá aí a missão de vocês.